Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos ao vivo hoje, um pouquinho atrasado com o TV Paraguaçu Notícias, mas recebendo hoje o psicólogo Bruno Roça Pereira. Isso porque hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o Bruno veio aqui para bater um papo com a gente a respeito do Setembro Amarelo. Bruno, seja muito bem-vindo à TV Paraguaçu. Eu gostaria que você começasse falando aí por que Setembro Amarelo e qual que é a importância desse mês. Bom, boa tarde, Denise, boa tarde, pessoal da TV Paraguaçu. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada no Brasil em 2015, né? Essa campanha foi criada tanto pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, junto com o Conselho de Medicina e Psiquiatria, e eles criaram essa campanha justamente para falar sobre a prevenção e o combate ao suicídio. E eles escolheram o mês de setembro para estar todo ano, neste mês, falando sobre tanto na questão da prevenção quanto no combate ao suicídio. Bruno, hoje o suicídio aí é um dos grandes problemas enfrentados principalmente por pessoas que sofrem com depressão, pessoas que estão passando por algum problema, ansiedade. O suicídio acaba sendo aí muitas vezes, infelizmente, a única saída encontrada por essas pessoas. Existe uma forma de identificar uma pessoa que está tendo ideação suicida? Olha, existe sim. É muito importante a gente estar sempre conversando sobre a questão do suicídio, justamente para as pessoas que estão ao redor, né, dessa pessoa que está em sofrimento, conseguirem perceber, né, os seus sinais, os seus sintomas, o seu comportamento, que às vezes é um pouco característico, né? Por exemplo, o paciente que às vezes tem um pensamento suicida, com certeza ele está passando por um sofrimento emocional muito forte, muito grande, que é difícil lidar com isso por conta própria. E às vezes ele transmite, né, no seu comportamento alguns sinais. Por exemplo, às vezes ele acaba se isolando mais. Se você perceber, por exemplo, em adolescentes, eles começam a ter pouca produtividade na escola, né, o desempenho escolar cai, os contatos sociais ficam mais empobrecidos. Às vezes a pessoa começa a verbalizar, né, o desejo de morte, o desejo já de não estar mais presente. Então ela vai dando alguns sinais, algumas características de que, de repente, ela pode estar tendo aí uma ideação suicida. E é muito importante quem está ao redor observar isso para poder ajudar, de repente, né? Não é só o profissional da saúde que vai ajudar. Muitas vezes as pessoas ao redor podem dar esse apoio, né? Que é desenvolver essa capacidade de empatia, que é você poder escutar a pessoa em sofrimento, você poder ouvir, né, sem julgamento, deixar a pessoa falar sobre o seu problema, sem colocar muita pressão, né? Isso às vezes alivia, isso às vezes ajuda muitas vezes. E de repente conscientizar essa pessoa para um possível tratamento, né? Porque tem solução. É possível tratar e combater a questão do suicídio. Bruno, muitas pessoas, infelizmente, ainda tratam a depressão, a ideação suicida como uma frescura ou como a pessoa querendo chamar a atenção. Tem gente que acaba não dando ouvidos mesmo. E, como você disse, quem está passando por essa situação difícil acaba verbalizando, acaba dando aí esses sinais. É preciso tratar aí um pouquinho com mais carinho para esse assunto, né? Porque a gente vê muitos casos em que a pessoa acaba cometendo suicídio e as pessoas mais próximas ficam em choque, falando que não imaginavam nunca que isso pudesse acontecer, né? Exatamente. É por isso que é importante, né, a questão da prevenção, a questão da divulgação, da gente sempre estar falando sobre esse tema, né? Sempre estar falando sobre o adoecimento mental, emocional, que ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Sobretudo a questão do suicídio. Ainda é um tabu falar sobre suicídio. As pessoas ainda têm um pouco de resistência, às vezes por achar
que não vão conseguir ajudar a pessoa que está próxima, ou achar também que aquela pessoa que está em sofrimento, ela está fazendo corpo mole, ela está com um tipo de frescura, né, como você falou, e não é assim, né? Por exemplo, já existem diversas pesquisas na área da psiquiatria que comprovam que mais de 90% das pessoas que tentaram ou cometeram suicídio, elas tinham algum tipo de transtorno mental, seja uma depressão, seja o transtorno bipolar, ou de repente um transtorno psicótico, né, como a esquizofrenia, mas eles tinham algum tipo de transtorno mental, muitas vezes não tratado, e que, portanto, tira a capacidade da pessoa de pensar por conta própria, tira a capacidade da pessoa de ter autonomia. Então, a pessoa que está passando por esse sofrimento, que de repente começa a ter uma ideação suicida, um pensamento, começa a querer fazer planejamentos, isso de longe não é uma frescura, né? É um problema muito grave que precisa ser acolhido e precisa ser falado, né? Por isso das campanhas, das palestras, das divulgações. Todo ano nós, no Brasil e no mundo, né, quando chega em setembro, a gente acaba abordando esse assunto, e isso a gente vai diminuindo a resistência, né, da sociedade para um problema que é de saúde pública, um problema social. Ô Bruno, por que o mês de setembro foi um mês escolhido aí para trabalhar esse tema, e por que a cor amarela, que por coincidência hoje a gente está de amarelo, não foi planejado, mas deu certo aí para a gente abordar esse tema, né? Exatamente, não foi nada planejado, inclusive a data, né, que hoje é o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, a gente acabou escolhendo essa data por acaso, e a cor da roupa também foi por acaso. Eu fui proposital, eu vim porque eu sabia da questão do amarelo. Bom, o amarelo é porque, assim, em 1994, nos Estados Unidos, um adolescente de 17 anos, ele cometeu suicídio dentro do seu carro. Ele tinha um carro que ele gostava muito, que era o seu passatempo favorito, e os pais dele encontraram ele morto dentro desse carro, onde ele deixou uma carta por escrito, assim, né, uma carta de despedida. E esse carro ele estava pintado de amarelo. Ele havia pintado esse carro todo de amarelo. E aí os pais desse adolescente passaram a fazer campanhas, divulgações, para tentar ajudar pessoas que, de repente, podem estar passando pelo mesmo problema. E eles usaram a cor amarela em simbologia ao carro, o qual foi encontrado esse adolescente. Bruno, e você particularmente já atendeu pessoas aí nessa situação de depressão, com ideação suicida? Como é que foi aí esse tratamento? Já atendi sim, sobretudo na época que eu trabalhei em saúde pública. Acontecia muito assim de pacientes virem com uma característica assim mais depressiva. Primeiramente é importante dizer que a depressão é o transtorno psiquiátrico que mais influencia na questão do suicídio. Por que a depressão? Porque a depressão foi considerado dentro da medicina a doença mais incapacitante. Ela deixa a pessoa com prejuízo na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida afetiva. Muitas vezes a pessoa em depressão ela começa a ter dificuldades no próprio autocuidado, na sua higiene. Então, a depressão é um transtorno mais grave com relação à questão do suicídio. Todo paciente, mais de 96% daqueles que têm um problema do suicídio, eles estão numa característica assim mais depressiva. E assim, já atendi pacientes com queixas assim diversas, às vezes porque sofreram traumas na infância, seja de abuso físico, abuso sexual, algum trauma que foi mal elaborado, às vezes porque a pessoa passou por uma perda de um ente familiar e não conseguiu lidar com aquilo, e muitas vezes ela foi adoecendo, às vezes não procurou o tratamento correto, às vezes por conta de uma resistência, e aí isso foi agravando o quadro e já chegou a pensar ou ter tentativas de suicídio. Então eu já atendi pacientes assim, com essa característica, e eu diria que é possível ser tratado.
sobretudo quando o paciente, os familiares se conscientizam dessa situação, porque a única forma mesmo de você combater, no caso, né, aí a gente não está falando tanto da prevenção, mas em questão de tratamento, é a pessoa aderir mesmo ao tratamento, seja com o tratamento psicológico quanto o tratamento psiquiátrico. Agora, Bruno, antes de você chegar, eu fiz uma pesquisa a respeito do Setembro Amarelo e eu vi que o número de suicídios é maior entre os homens do que entre as mulheres. Por que essa diferença? E o que leva aí? Existem diferenças também nas tentativas de suicídio. Para os homens costumam ter motivos semelhantes e as mulheres costumam ter outros motivos, né? Isso. Na verdade, as mulheres, elas tentam mais o suicídio do que os homens. Porém, os homens acabam se suicidando mais, eles acabam chegando mais às vias de fato. Um desses motivos, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é que as mulheres procuram mais tratamento. As mulheres têm uma característica de buscar mais, sobretudo tratamento psicológico, de saúde mental. Eu acho que as mulheres são um pouco mais abertas para isso do que os homens. Os homens ainda têm um pouco de resistência, de repente, de procurar um psicólogo. Vai saber quais são as fantasias que ficam ali na cabeça da pessoa e, portanto, a pessoa acaba sofrendo e não busca a ajuda necessária. E um outro fator é que o homem é mais impulsivo, né? Então, as mulheres muitas vezes acabam fazendo uso de remédios ou alguns cortes, né? Que muitas vezes acabam não levando ao suicídio, enquanto o homem já vai para uma atitude mais drástica, né? Ele já é mais objetivo. E envolve o comportamento impulsivo. O homem é mais impulsivo do que a mulher. E aí é importante falar assim, que são 3 fatores principais dentro do suicídio, né, relacionado também dentro da depressão. O primeiro seria o desamparo. A desesperança, desculpa. É a desesperança, o desamparo e o desespero. A desesperança é quando aquele paciente já não encontra nenhuma possibilidade de acreditar que a vida dele tem sentido. Esse é o caso mais grave, né? Às vezes o paciente chega no tratamento e você pergunta para ele, está num sofrimento muito grande, mas ele já não acredita que pode dar a volta por cima. A falta de esperança dele é tão grande e que isso prejudica muito o tratamento. E aí a desesperança é o fator principal, né? Aquela pessoa que realmente não encontra motivo nenhum para estar vivendo. E é importante olhar esse fator. O segundo seria o desamparo. O desamparo acontece muito, por exemplo, em pessoas que cresceram em famílias desestruturadas, que às vezes não teve um apoio familiar tão bom, às vezes também tem uma dificuldade nos seus vínculos sociais, às vezes é uma pessoa mais solitária. Então, o desamparo causa na pessoa um sofrimento, um sentimento de solidão, de que ela não é pertencente. E às vezes, quando está passando por um sofrimento muito grande, acaba tomando uma atitude drástica também. E o terceiro fator seria o desespero, que está ligado ao comportamento impulsivo, que muitas vezes a pessoa precisa avaliar realmente de fato o seu problema. Às vezes a pessoa está passando por uma crise. Claro que a gente não vai julgar esse sofrimento, mas assim, às vezes é uma crise e a pessoa dobrou o tamanho desse problema, né? No seu pensamento, na sua percepção, aquilo é muito maior do que de fato é. E aí, às vezes tem um comportamento impulsivo e pode chegar ao suicídio. Tá aí, nós conversamos com o psicólogo Bruno Roça Pereira, ele que atende aqui em Paraguaçu Paulista e nos falou um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, lembrando que hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Bruno, se alguém conhecer alguém ou se a pessoa mesmo estiver passando por uma situação complicada aí, de depressão, estiver com pensamentos suicidas, estiver precisando de ajuda, pode procurar, né? Onde que a pessoa pode te encontrar para conversar, para esclarecer dúvidas, familiares, amigos, a própria pessoa, como é que faz? Isso, eu estou à disposição, caso alguma pessoa queira me procurar para conversar, para tentar falar um pouco sobre essa situação, ou de repente de algum familiar, pode estar me procurando eu no meu consultório, né, que é aqui em Paraguaçu Paulista, na rua Prefeito Jaime Monteiro, 357,
E eu estou disponível a conversar, de repente atender, a ouvir o que está acontecendo. É importante falar também que hoje existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, às vezes a pessoa muitas vezes não tem condições de fazer um tratamento particular, mas ela está passando por uma crise, ela pode ligar no CVV pelo número 188, que existem ali profissionais qualificados para estar dando algum suporte, estar dando uma escuta, para estar acolhendo essa pessoa. Funciona de maneira 24 horas e todos os dias. Tá aí, essa foi então a conversa com o Bruno, ele que é psicólogo, nos falou sobre esse tema tão importante nos dias, principalmente nos dias em que estamos vivendo, né, Bruno? Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Amanhã teremos mais entrevistas aqui na TV Paraguaçu.